Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Esperar a Fabi chegar para a nossa live de hoje, que foi adiada, né? Nossa live era para ter acontecido na terça-feira, mas eu tive um compromisso profissional que acabou se estendendo, e aí, em razão disso, a gente transferiu a live para hoje. Mas eu espero que vocês estejam aqui, que venham ficar aqui com a gente. Interessante e que muita gente às vezes não se preocupa, não pensa muito, que é sobre casamento. Fabi, Olá, boa noite, irmã. boa noite, irmã. Você está me enxergando? Tô te enxergando, você tá me enxergando? Tô. Não, eu tô perguntando porque eu tô aqui, né, com as minhas gambiarras para colocar o celular. Tô te enxergando sim. A Hoje é gente um vai dia ter que se típico aí? organizar depois, mais tarde, para. Acho que quando eu for para Brasília, para a gente começar a fazer pelo YouTube, né? Sim, vamos ter que nos organizar aqui. Ó, eu tô vendo aqui um filtro, gente, porque Eu hoje tô vendo trabalhei que o dia eu tô inteiro. vendo que você tá muito vermelha. Eu ia falar, Fabiana, você tá. Tô tentando aqui, eu falei, ó, minha cara de quem trabalhou o dia todo, Hoje eu tô mas, sem filtro, só com mas carão. vou deixar sem filtro, que acho que é melhor, tá? Tô com cara descansada, faz parte, mas tá tudo certo. É, vamos Então dar um vamos tempinho lá, para as nosso pessoas tema chegarem? de. Hã? Vamos dar um tempinho para as pessoas chegarem, falando um pouquinho sobre o tema. Sim, vamos. Eu tava até introduzindo aqui que a gente vai falar sobre um tema que normalmente as pessoas, quando estão lá muito apaixonadas, marcando a data de casamento, não costumam pensar, né? Porque quem está casando está pensando só na festa, nos preparativos, é, mas não está pensando em questões práticas do dia 2, né? Porque, do dia a dia na vida 2, porque casamento começa depois que a festa termina. E, e ali é que vocês vão dividir, compartilhar as escovas de dente. Oi, do Guigui. Oi, Guigui. Compartilhar os planos, os sonhos, o dia a dia, as escolhas, as decisões que antes às vezes eram tomadas unilateralmente por um ou por outro e que passam daí numa vida a dois a serem compartilhadas. E algumas decisões que as pessoas tomam no momento do casamento, elas vão ter reflexo não só durante o casamento, mas especialmente se algo dá errado e esse casamento termina, né, Fábio? E o É, fato, gente, é que o viveram felizes para sempre é lindo, mas a gente sabe que no dia a dia não é bem assim. E que, dado o número até de divórcios, e que inclusive tem aumentado, para que ninguém seja pego de surpresa lá na frente, mas eu não sabia que era dessa forma ou daquela. Algumas questões são importantes de serem conversadas antes, né? Até entrando, e acho que daí você pode falar com mais propriedade também, Fábio, especialmente a questão do casamento religioso e tal, a gente sabe que tem um curso preparatório, um curso de noivos que é feito, que algumas instruções são dadas ali para o casal, inclusive até em relação à questão patrimonial. Aí tem muita gente, às vezes, que eu converso, por conta do meu trabalho, e que a mulher fala assim, tá, mas explica, mas tipo, tá lá, veio me buscar para fazer o divórcio. E aí ela me faz a pergunta, me explica sobre esse regime de casamento pelo qual eu sou casada. Eu falo, então, sabe que essa pergunta você tinha que ter feito lá antes de optar pelo regime, né? E não aqui na hora de divorciar, porque esse regime vai ter uma influência grande na hora do divórcio. E eu sei que nesses cursos de casamento que algumas religiões praticam, eles passam também, talvez não entrem muito especificamente em cada regime, mas eu sei que eles falam, orientam o casal em relação. Vocês já conversaram sobre as questões patrimoniais?
E muitas pessoas, especialmente as mulheres, têm um certo constrangimento de falar sobre isso. Porque entendem assim, será que a pessoa vai achar que eu estou, né, interessada no dinheiro dela? Ou, né, como é que eu vou abordar esse assunto? E não, gente, porque quando você está casando, casamento, por mais que se romantize muito essa ideia do casamento, ele também é um contrato. E eu não estou Uhum. querendo aqui tornar o casamento uma coisa fria, como um contrato de compra e venda, por exemplo. Mas ele é um contrato. Vocês assinam um contrato. Uhum. Você vai lá no cartório, no registro civil, você vai assinar uma escritura de casamento, que é um contrato. Tem lá as duas partes, a qualificação das partes é um contrato. Só que é um contrato de casamento. E naquele momento você vai escolher o regime, vocês vão escolher o regime pelo qual vocês estão casando. Fábio, quer falar um pouquinho sobre isso também? Sobre essa parte, ou você prefere depois entrar na parte mais das emoções? Não, eu posso falar, porque eu acho que você está falando do planejamento financeiro, né? E isso envolve o planejamento financeiro, ele está presente desde a festa do casamento, desde esse momento aí que é a união das pessoas, né? Até se inicia com a festa, né? Mas quando você está falando do contrato, é o planejamento financeiro para o futuro. Como é feita essa divisão de bens, você vai escolher ali no momento em que você vai casar, né? E isso não é olhar, mas eu estou olhando para o dinheiro. Esse é um cuidado, né? Uma proteção para os dois, para o casal. É uma decisão em conjunto. Você escolheu casar, né? É uma decisão de vida. Então, é, se escolher junto também como que você quer partilhar esses bens. É importante ter essa clareza e quebrar esse tabu de fato, sabe? Não, eu, se eu falar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso. Se eu estou escolhendo dividir a vida, eu tenho que falar sobre tudo aquilo que cabe à minha vida, né? Então, é importante quando eu acredito que aí nós duas tenhamos vários pontos de vista sobre casal, eu atendendo o casal, você dentro da tua prática aí profissional atendendo o casal, família, também tem muito, tem bastante conhecimento o quanto isso influencia. Boa noite, Sula. O quanto isso influencia, né, no dia a dia do casal, especialmente quando as coisas não são para sempre, né? Então, é muito importante esclarecer tudo isso quando está tudo bem, porque quando não está tudo bem, o olhar muda, né? Eu Então, achei perfeita essa tua abrir colocação, isso. Fábio. Perfeito, porque exatamente nesse momento que ambos estão ali dispostos, que estão. São questões práticas tão importantes quanto você querer saber se o que o outro pensa de ter filhos, Uhum. quantos filhos quer ter, como vão ser os cuidados com os filhos, especialmente hoje, né, Fábio, que tanto o homem quanto a mulher saem para trabalhar, ambos têm uma agenda de compromissos. Sim, Então, como que nós vamos organizar essas tarefas em relação aos filhos que pretendemos ou não pretendemos ter? Como nós vamos organizar a rotina da nossa casa, da nossa família? São questões que têm que ser conversadas antes, sem até dúvida. para que essa relação tenha mais chances de dar certo, de caminhar para frente, né? Dar certo, eu acho uma palavra, talvez até não seja melhor, porque muitos falam, né? Deu certo enquanto durou. Então, assim, mas às vezes o que acaba influenciando, e eu vejo muito disso, é a questão financeira, que acaba pegando muito. E mesmo questões relacionadas ao modo como vamos educar nossos filhos também são questões que podem ser momentos de crise, quando Uhum. deveriam ser momentos de alegria, né? A partilha ali dos filhos em comum, enfim, e que às vezes acabam desencadeando crises no casal por conta de um pensar de uma maneira, outro pensar de outra em relação à criação dos filhos e as decisões que vão ser tomadas. Da mesma forma, a questão da religião,
se para um é muito importante, para outro não. É, são questõezinhas que às vezes passam batido pelo casal na hora de escolher, vamos, né, vamos casar, vamos levar a vida juntos e tal. E esquece que esses juntos têm uma bagagem que cada um traz da sua história e uma bagagem que ele vai trazer para dentro daquele casamento, né? O modo como ele foi educado, como ele foi criado, como ela foi criada, educada, isso tudo também vai influenciar na rotina ali do casal. Mas pode falar um pouquinho, Fábio, sobre isso também? Eu quero falar, Lu, eu acredito que aí você pode acrescentar, né, quando você fala dessa bagagem, pela tua atuação mesmo na tua área de trabalho. Eu, dentro da minha área, também posso, por outros pontos, sim, mas que estão mais relacionados a essa bagagem, como você bem colocou, tá? Mas quando nos seus clientes, assim, de modo geral, sim, não sei se é possível, tá? Ter uma ideia de, assim, olha, eu percebo que a maior dificuldade, os casais, quando eles chegam para mim, querendo se separar, querendo divórcio, vem por causa disso, ou dos casos que eu tenho conhecimento, às vezes não vem em geral por esse fato. Você sabe mais ou menos? Na verdade, nunca é um fator só, Uhum, né? E é por isso que eu falo, às vezes é um pacotão que levou, assim, eu falo que a gota que transborda o copo não foi a que encheu o copo, uhum, né? uhum. Então, às vezes, é uma situação que levou aquele limite, mas o copo foi se enchendo aos poucos sem que a pessoa se desse conta. E daí tem toda essa questão que eu acho que podemos falar também sobre isso nessa live, que é a importância do diálogo dentro da relação. Aqui eu já estou falando de um caminho, né, de quando você já está. É claro que isso antecede o casamento, que isso já tem que existir lá no teu relacionamento de namoro, porque o fato é que se você não tem diálogo durante o teu relacionamento de namoro, Não não vai aparecer acredite depois. que você vai ter, que as coisas vão melhorar quando casar, porque não vão. A tendência é o contrário, por sinal. Porque Uhum, na rotina do dia a dia, com duas pessoas que vieram de famílias distintas, de criações distintas, com bagagens diferentes, de ter ruídos ali, é muito grande. E se esse casal já não dialogava antes, quando namoravam, vão dialogar menos ainda durante o casamento. Então, quando chega para mim, tem várias questões, como eu falei, a gota d'água normalmente não é aquela que ajudou a encher o copo, é só a que ajudou a transbordá-lo, uhum. mas tem questões financeiras que impactam. Muitas vezes, quando entra uma crise financeira, a, a questão, as tensões que já estavam ali, que já eram existentes, elas emergem, elas transbordam, elas se tornam mais latentes. Se falta diálogo, e quando eu falo de diálogo, e aqui eu tenho certeza que a Fábio vai concordar muito comigo, eu estou falando de pequenas coisinhas, gente. Sabe aquela coisinha desse tamanho que te irrita no outro? Ela te irrita um dia, ela te irrita 2 dias, ela te irrita 3 dias, e aquilo vai se somando. E aí aquilo que era desse tamanho fica desse. Tipo, que imenso. Então, para evitar isso, é muito importante essa abertura de você falar para o outro. Não gosto da maneira. Isso faz com que eu me sinta de tal forma. O modo como você age talvez seja um modo que para você não tenha problema algum, mas me atinge desta maneira. Porque o fato é que nós somos também um apanhado das nossas vivências, das relações que passaram pela nossa vida, das conexões, do modo como elas nos impactaram. E nós respondemos ao longo da vida a tudo isso. Ainda que às vezes a gente não enxerga. A terapia que me ensinou isso, tá, gente? Eu não sabia nada disso também. Mas na terapia, às vezes eu trago uma questão e aí a minha terapeuta vai caminhando comigo e eu vou rememorando e vejo que uma coisa lá de trás me trouxe aquela reação aqui na frente. Algo É. que eu nem pensava, que para mim, assim, nossa, mas eu não achei que aquilo naquele momento era importante, mas veja, não foi uma coisa que ficou resolvida. Em algum momento voltou aquela mesma sensação, para que eu pudesse resolver.
E no casamento, não é uma pessoa só lidando com ela. É uma pessoa dentro de uma relação diária ali, tendo que tomar decisões diárias junto com o parceiro ou com a parceira, e tudo isso vai impactar. Mas eu queria só voltar um pouquinho atrás, antes do casamento, lá na decisão do sim, né? Aceitei, vou casar. Hoje em dia se posta nas redes sociais, né? Fotinha lá com a aliança, eu disse sim. E é lindo, maravilhoso e tal. E daí, de repente, você vê aquele casal que fez aquela festa maravilhosa, estavam lindos, várias fotos no Instagram, Facebook e tudo mais. Passa um ano e não estão mais juntos. Nossa, mas como assim? Ou alguns casais que ficaram anos namorando e o casamento durou 3 meses. Infelizmente, não é uma coisa extraordinária. Acontece e tem acontecido com muito mais frequência, tanto que a gente tem visto um aumento no número de divórcios. No meu caso, quando as pessoas chegam para mim, elas não querem falar sobre, diferente de quando elas vão para a FAB, que elas querem colocar, externar o como elas estão se sentindo, tem todo aquele ruir do castelo, especialmente para nós mulheres, porque nós crescemos ouvindo histórias, né, de príncipe, de princesa, e a romantização toda do casamento, e um pouco menos práticas em relação ao casamento, como, por exemplo, o planejamento financeiro. Até porque, durante um tempo, a mulher cuidava tão somente da casa, dos filhos e do marido, não tinha uma ocupação fora. Hoje, a maioria também trabalha fora. Acabam se somando essas atividades. Mas a preocupação é o que eu tenho direito e o que eu não tenho direito. Estou me divorciando, não dá mais, ou porque uma das partes não quer mais. E agora ele diz que eu não tenho direito a nada, que eu não vou ganhar nada, eu estou desempregada, ou eu parei de trabalhar para ficar cuidando quando eu tive filhos. Foi uma opção, uma decisão do casal, mas que agora, para eu retomar e ser recolocada no mercado de trabalho, é mais difícil, estou mais velha e estou preocupada. Não tenho onde morar, não tenho uma renda, sou totalmente dependente dessa pessoa. Como que a coisa fica? E aí a primeira pergunta que eu, como advogada, faço é: qual é o seu regime de casamento? Aí a pessoa, não sei, tenho que ver. Pois é, esse tenho que ver teria que ser visto antes Lá de casar, atrás. porque isso vai impactar durante o casamento e especialmente se não, né, se por alguma razão esse casamento terminar, chegar ao fim, ele vai impactar na hora do divórcio. Para isso, eu acho que é fundamental. Eu não vou entrar aqui em cada um dos regimes, nós temos 4 regimes no nosso ordenamento jurídico brasileiro. O regime tradicional, quando vocês não fazem uma opção, é o regime de comunhão parcial de bens, que significa que tudo aquilo que vocês construíram a partir do casamento, da constância do casamento, pertence a ambos, então é dividido metade, metade, e está tudo certo, mas nós temos alguns regimes que são convencionados pelas partes, que é o regime de comunhão universal. Esse regime já foi o regime padrão adotado pelo Código Civil até 75, 77, por aí, que é um regime em que tudo comunicava, inclusive os bens anteriores à constância do casamento. Hoje, ele não é que ele caiu em desuso, mas hoje não tem sido uma opção. Da maior parte das pessoas não opta por esse regime de casamento. Quando não há nenhuma adoção, como eu falei, se adota o padrão, que é o de comunhão parcial, e nós também temos o regime de separação total de bens, que tem sido um regime bastante adotado do que eu tenho visto das pessoas com quem eu tenho tratado processualmente. E o que ocorre é que esse regime de separação, ele de fato, em tese, legalmente falando, a pessoa não teria direito a nada, nem daquilo que foi construído posteriormente com o casamento. O que significa isso? Isso significa, por exemplo, dessa mulher que me procurou
para falar, olha, eu parei de trabalhar quando a gente decidiu por ter filhos, foi uma conversa de casal, nós concordamos com a questão de que eu não trabalharia mais porque eu ficaria cuidando dos filhos. Mas 20 anos depois, cá estou eu, né, sem um emprego, sem um trabalho, tipo, defasada na minha área profissional, porque o fato é que com 20 anos muita coisa mudou, aí o mundo mudou, nós tivemos uma evolução tecnológica que colocou as coisas em outro lugar também. Não consigo me recolocar no mercado de trabalho, não tenho uma renda, dependia exclusivamente dele. Os filhos ainda estão em idade escolar, ainda sou eu que levo, busco, levo para uma atividade, levo para outra. Como vai ficar essa questão? Vou ficar na rua? Então, essa questão você vai ter que conversar com um advogado. Não é que você não vá ter direito a nada, mas você não tem direito, legalmente, você não tem direito a nenhum bem do teu parceiro. Nenhum. Então, durante esse processo de casamento, e aqui eu acho que é importante colocar, que ainda que o regime seja de separação total, nada impede que o seu parceiro ou a sua parceira compre imóveis, por exemplo, e coloque no nome de ambos. Isso é possível, independente do regime de casamento. Então, há algumas questões que elas devem ser pensadas quando se opta por esse regime, de modo que uma pessoa não saia prejudicada. Porque quando você toma a decisão de abrir mão da sua profissão para cuidar da casa e dos filhos, você tem que ter ciência de que, numa eventual separação, a depender do regime, se esse, por exemplo, de separação total for o adotado, você vai estar numa situação bastante complicada. A gente tem hoje algumas jurisprudências no sentido de que essa mulher não se veja desamparada. Então, às vezes, o juiz fixa uma pensão para essa mulher, não é a parte da pensão dos filhos, uma pensão para essa mulher. Às vezes, uma ajuda, um auxílio, aluguel por um período, mas isso não se estende por toda a vida. E a gente precisa caminhar bastante em relação até ao judiciário, de se atentar que o mercado de trabalho não está super fácil para mulheres que estão numa idade já mais avançada. E dado esse tempo que ela ficou ali parada. Mas é algo que precisa ser desconstruído. A Sula colocou aqui, casei aos 18 anos. Hoje tenho 59 anos. A coisa mais difícil é o diálogo. Só que na mentalidade de alguns homens, a mulher não pode quase nada. Principalmente falar ou dar opinião. Pois é, Sula. Tem muitas mulheres. É muito difícil. É muito difícil, eu diria para você, que independente disso, o diálogo. É muito difícil até eu te opinar sobre isso. Talvez a Fábio possa falar melhor pelo lado da psicologia. Porque se é algo que já não tinha, e aí com tantos anos, casou aos 18, hoje está com 59, como começar isso dentro de casa? Fábio, vou jogar a bola aí para você. Eu posso colocar assim, Sula. Primeiro, para ter uma mudança, tem que querer. Então, tem que existir um querer, né? Esse homem quer mudar, né? Ninguém muda ninguém. Ah, mas e aí? Eu quero continuar casada com ele, eu não quero me separar. Como que eu posso fazer? Posso eu começar a mudança em mim. Levando, trazendo reflexões para esse homem. Em que sentido? Se antes eu me mantinha calada, eu não dava opinião, eu saía de perto, eu passo a colocar as minhas vontades, os meus desejos, como eu tenho me sentido. Eu passo a mostrar que eu quero mudança. E aí eu deixo de alimentar aquele ciclo, sabe? Que a pessoa estava acostumada. E vou provocando uma mudança, um movimento diferente. Com respeito, sim, é possível fazer isso com respeito. Olha, eu entendo que você pensa dessa maneira, né? Mas o meu ponto de vista
é diferente do seu. Ah, eu não quero saber qual que é o seu. Não, quando você fala desse jeito, você, para mim, parece que você não quer saber o que eu penso. Parece que você está me excluindo da sua vida. É isso mesmo que você deseja? Né? Eu me sinto excluída. Então é importante ir construindo esse processo. E é um casamento ali, onde você vê que, não, é o jeito que ele está acostumado, mas existe um amor, existe um companheirismo, só é um hábito, é possível mudar esse hábito, né? Levar a refletir. Então, a Lu, quando falou ali sobre o diálogo envolve, eu sempre coloco assim, tem duas palavras que a gente tem que levar em consideração no diálogo, que é a tua intenção e o teu sentimento. Qual é a tua intenção em falar isso? A minha intenção é que ele saiba disso, disso, disso. Comunicando dessa maneira. Chegou? Como que eu faço para me certificar de que a minha intenção chegou até a pessoa? Perguntando, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Você consegue me dizer o que você entendeu disso que eu acabei de falar? E aí você consegue ter o conhecimento se de fato chegou aquilo que você gostaria e também informar sobre o sentimento. Olha, quando você fala desse jeito, eu me sinto, como o exemplo que eu dei, excluída, né? Essa é a sua intenção, que eu me sinta excluída? Por quê? Porque talvez não seja. Não, eu só não quero saber o que você pensa sobre isso, mas eu não quero que você se sinta excluída. Então, é assim que eu me sinto. Eu posso falar para vocês o que eu penso sobre isso? Ou como eu posso fazer para que eu não fira você, nem você me fira, né? Nem que eu seja ferida. Então, tudo isso envolve o diálogo. É difícil? É, muito. Precisa pensar para fazer isso? Bastante. Mas é possível. É possível começar a mudança, né? É, e eu também quero falar ali, né? Você colocou dos regimes de casamento. Quanto é Só um pouquinho, importante. Fábio. Tá, Eu vou fazer um adendo no que você falou para a Sula. tá. Sula, busca terapia de casal. Por quê? Sabe por quê, Fábio? Porque às vezes até falar isso em algumas relações é mais difícil, entendeu? Perfeito. Às vezes até elaborar e chegar nisso é difícil, porque aquele homem não está escutando, nem isso. E infelizmente isso existe, isso é real. Muitos não escutam nem quando a mulher fala, por favor, pare e me escute, eu quero só que você me ouça. Não vai ter esse ouvido. Ou vai, aquele entra por aqui, sai por aqui, sabe? Uhum, E aí isso vai provocando na mulher algo ainda pior, eu acho que vai agravando aquele sentimento de não sou ouvida, de não sou acolhida, de não sou respeitada dentro daquilo uhum. que eu. Então, eu acredito que a depender, não sei se é o teu caso, Sula, mas a depender da situação, eu acho que é muito válido buscar uma ajuda externa. Porque uma terapeuta de casal, ela pode fazer essa ponte. Ela pode fazer com que, no momento que você está colocando, ela desperte o outro para ouvir aquilo que você está trazendo, né? E para É, validar o teu sentimento. Eu acho que isso é muito importante. Agora eu te devolvo, Fábio. você falou da escuta, Lu. É, a comunicação, quando eu disse que saber se a intenção chegou, é sobre isso, né? Quando eu escuto, eu sei dizer o que o outro falou. Ah, sim, você falou isso, isso e isso, né? Não, não foi isso que eu falei. Você não conseguiu ouvir. Então, perfeita aí a tua colocação, né? Não é simplesmente estar presente, é mostrar para o outro que aquilo que ele está dizendo é importante, faz diferença, né? E é validar. Então, é muito importante ter essa troca aí entre o casal. Muito bem colocado. Quando você falou da partilha, Lu, mesmo dentro desse regime aí de separação de bens, ter a clareza do que envolve, né, a separação de bens como um todo. Né? Você colocou, mas mesmo tendo esse regime, os bens podem ser
colocados como do casal? É possível, né? E ainda assim, quando não foi feito nada disso, ainda tem um caminho? Tem um caminho, né? É mais difícil? É mais difícil, mas ainda É tem. mais difícil e legalmente a briga vai ser grande, porque a lei é muito clara, né, ao dispor que no regime de separação total os bens não se comunicam ali entre um e outro. Então, o que é meu e o que é seu. Não existe o nosso, né? Então, é isso que eu acho que é importante a mulher ter em relação a nessa clareza na hora de escolher por qual regime ela está casando. Da mesma forma que aqueles que optam pelo regime de comunhão universal, por exemplo, têm que saber que não estão partilhando só as coisas boas, mas também estão partilhando as dívidas, né? Então, assim, numa ruptura, se há dívidas, essas dívidas também são comuns, ainda que tenham sido contraídas só por uma pessoa. Então, tem vários reflexos do regime que impactam na vida da pessoa quando existe uma ruptura ali entre aquele casal. E é muito importante que a pessoa tenha consciência disso. Então, antes de você ir lá no cartório, né, assinar, fazer os proclamas, né, do seu casamento e tal, que você busque uma ajuda especializada. O próprio cartório também pode esclarecer acerca de cada um desses regimes, mas ele vai esclarecer tal qual apresenta o Código Civil. Eu acho que é muito importante uma orientação com o advogado que seja atuante na área, para que ele possa explicar as consequências de uma forma mais ampla em relação a cada um dos regimes. Isso vai impactar, sim, na tua vida pós né, divórcio, em relação à condição que você vai ter, se você tinha um padrão de vida antes, como que vai ficar esse padrão depois, como que a jurisprudência tem olhado isso, como que os tribunais têm olhado isso, de que forma essas decisões estão sendo. Nós tivemos algumas mudanças legislativas no meio do caminho, mas esses regimes, eles ainda permanecem, como eu disse, em um determinado tempo nós tínhamos o de comunhão universal, hoje não mais. Hoje o de comunhão parcial é o que é o adotado quando não se há uma opção através de um pacto nupcial. Então, é importante que se tenha clareza na hora de casar, que não é simplesmente ir lá no, no cartório assinar um contrato, estou casada, sem ler o que diz esse contrato. É um contrato e a gente não pode esquecer disso. Acho que nessa parte a gente tem que ser mais racional. E eu falo aqui mais voltada para as mulheres, porque é onde eu percebo maior fragilidade. O homem, até por uma questão cultural, e agora não me entendam mal, ele foi criado para ter já esse planejamento financeiro, essa questão de gerir as contas e tal. Isso era um assunto que antes era só do universo masculino. A mulher era retirada desse ambiente de falar sobre finanças. Isso é uma questão cultural, mas nós precisamos nos inserir sim nisso, porque isso vai impactar diretamente na nossa vida. Então é importante que se fale sobre isso, é importante que conheça os reflexos de cada um e que saiba, aí, claro, faça a opção pelo regime que melhor vai se adequar devido à situação e aquilo que vocês escolherem. Se você não tem um trabalho, não tem uma renda própria, ou tem uma renda que é menor, que vai depender desse parceiro, eu acho que é muito importante que isso seja comunicado, que essa decisão, por exemplo, a pessoa já fala no namoro, quando nós tivermos os nossos filhos, vai ser tão lindo, eu quero que eles sejam muito bem criados e educados por você. Acende as luzes aí, né? Porque primeiro, que acho que algumas coisas a gente já conversou, tem outras lives aqui, a educação, a criação dos filhos, ela é igualitária, tanto do pai quanto da mãe. Mas na prática nós sabemos que ainda sobra mais para a mulher, no sentido de que é a mulher que se envolve mais às vezes com as lições de casa, levar em médico, participar de reunião na escola. Muitas mulheres
ainda que não parem totalmente de trabalhar, acabam se afastando durante um período e dedicando-se nesse período só aos filhos, especialmente quando eles são pequenos. Às vezes não conseguem reingressar e retomar da mesma forma, às vezes isso tem um impacto no seu financeiro. Então, todas essas questões, elas têm que ser olhadas lá antes de você ir no cartório assinar bonitinho o teu sim, porque não é só um sim, é um contrato. Eu acho que é bem importante colocar isso. Quando me perguntam se tem um regime que eu aconselharia, eu vou dizer para vocês que o regime padrão, que é o adotado pelo Código, que é o de comunhão parcial, na minha visão, é o regime mais justo, porque ele não vai comunicar aquilo que cada um de vocês está trazendo, aquilo que vocês adquiriram anteriormente, mas ele passa a integrar o patrimônio comum do casal, tudo aquilo que for construído a partir da constância do casamento. Por que para mim é mais justo? Porque vocês casaram, a partir dali as decisões têm que ser comuns. Então, a decisão de vender uma casa, comprar outra, essa decisão é do casal. Ela não é de um só. Se houve a decisão do casal de que aquela mulher vai se afastar para cuidar dos filhos, a decisão é do casal. Isso não pode lá na frente ter um impacto na qualidade de vida daquela mulher por uma decisão que não foi tomada exclusivamente por ela e que foi tomada em prol do casamento, do contexto familiar. Então, na minha visão, a melhor maneira de você proteger o teu contexto familiar na sua integralidade é o regime de comunhão parcial. Há casos em que eu indico o de separação total? Há casos, mas eles são muito pontuais. Via de regra, eu acho que o da comunhão parcial ele é o mais justo e ele atende melhor às situações que, pelo menos, eu tenho vivenciado quando do atendimento que eu faço com mulheres que se veem desesperadas porque casaram no regime de separação total, pararam de trabalhar para ficar cuidando da casa, dos filhos e agora se veem numa situação sem ter onde morar, com auxílio de custo de aluguel que não atende ao mercado imobiliário atual. Então, tudo isso tem que ser olhado. E aí, gente, como eu sei que a gente está falando de planejamento, de tudo junto, eu queria entrar também num outro ponto, Fábio, que se tiver alguma dúvida em relação ao regime, gente, podem perguntar aqui, fiquem à vontade, que é a questão até dos filhos. Né? Quando essa relação, esse casamento traz filhos, né? se era já do acordo do casal, acho que hoje a maioria conversa sobre filhos, sobre se quer ter ou não, mas já vi casos de casamento em que houve uma ruptura, porque um dos dois chegou lá em determinado momento e falou, não, mas eu não quero ter filho. Mas como assim? Você sempre soube que eu queria, meu sonho era ter filho, não, mas eu decidi que não quero ter. E isso é a razão do casamento acabar. Porque era o sonho de um ou de outro, e aí, de repente, né, em determinado momento, a pessoa decidiu que não quer ter filhos e o outro tem aquele sonho. Isso eu já vi acontecer em relação à mulher não querer mais ter filhos. Né? Tipo, queria, casaram, começou a crescer profissionalmente, começou a demandar bastante questões da profissão, começou a olhar o mundo e ver colegas próximos com toda aquela rotina e com filho e tal, e pensou, cara, acho que não quero isso para mim, não. Acho que não quero botar um filho no mundo do jeito que tá, não. Não dou conta, não que não. E tudo bem, gente, eu acho que isso é uma decisão. E aí comunica, né? O parceiro, ó, tipo, filho, esquece, não vamos ter, não. Tá fora de cogitação. E aí o homem, não, mas eu casei com esse planejamento de que nós teríamos um filho. Então, tipo, não aceito. E acaba, às vezes, terminando de verdade aquela relação por conta de um projeto que antes era dos dois e que agora não vai mais se concretizar. Por isso que é tão importante até o diálogo sobre todas essas questões. Né? E é uma ideia ter filho, gente, também não é uma coisa assim, é algo que tem que ser bastante amadurecido e pensado. Especialmente nos dias de hoje, pode ver como as famílias diminuíram. Né? As famílias, tipo, da minha avó, era aquela monte de filhos. A nossa mesmo, né, Fábio? Alguns filhos. E as nossas já foram diminuindo. Por que diminui? Não é por uma questão econômica.
tem várias questões que estão envolvidas em relação à decisão de ter menos filhos ou de não ter filhos. E aqui não temos que emitir julgamento nenhum. É uma decisão que deve ser muito bem pensada, que é uma decisão do casal, porque a responsabilidade daquela criança pertence aos dois e não só à mulher. Infelizmente, na prática, o que a gente visualiza, inclusive com os divórcios, é um monte de mães divorciadas, sozinhas com os filhos, que muitos homens aí acabam se envolvendo em outras relações, formam outras famílias e esquecem que não existem os filhos, gente. Existem os maridos, existem as mulheres, mas esse filho não existe. Então, essa decisão de ter filho também é uma decisão que tem que ser muito bem conversada, muito amadurecida, muito bem refletida por cada um, né, pelo homem e pela mulher, se estão prontos para essa missão, porque ela é para a vida. Ela é para a vida. Tem várias fases que o teu filho vai passar. Cada uma delas traz as suas alegrias e as suas preocupações. E todas elas trazem as suas responsabilidades. Né, Fábio? Quer falar um pouquinho, Fábio? Quero colocar algumas coisas, né? Vou colocar assim, quando o casamento não dá certo, é a nossa pauta aqui na live de hoje, né? Quando a opção aí foi pelo divórcio, primeira coisa que impacta, né? É uma mudança muito grande. Quando a gente fala de mudança de vida, a gente fala em luto, a gente fala num luto emocional. Eu deixei de ter o que eu tinha e acaba muitas vezes perdendo a sua identidade. Aquilo que eu fazia já não dá mais para eu fazer. Então, eu vou precisar me reinventar. E para conseguir aí se reinventar, eu preciso conseguir pensar, eu preciso ter uma energia. Então, num primeiro momento, eu tenho que me acolher para literalmente recarregar as baterias, né? Eu tenho que ter energia, eu posso sofrer. Eu deixei de ter algo. Não quer dizer que muitas vezes, muitos casamentos, a gente vê que é de comum acordo. Não dá mais certo, né? Não deu, ok? Isso não significa que eu queria continuar, mas que eu estava acostumada a ter aquela vida. E aí, acolher essa mudança, esse sofrimento, todo o processo que eu vou ter que passar ali para partir para uma nova fase, ir em busca dessa nova identidade, né? Porque eu deixei de ser esposa. Agora, se eu tenho filhos, eu sou mãe, né? Eu sou mulher, eu posso não ser mais uma profissional, mas eu quero voltar a ser. Então, que papéis, né? Eu sou filha, que papéis eu vou ter, eu quero ter, né? Que papéis eu permaneço tendo e o papel de esposa eu deixei de ter. Então, acolher essa mudança e depois pensar em reestruturar essa nova vida aos poucos, né? Colocando algumas prioridades, e aí vai variar de casal para casal, né? Se eu tenho filhos, quais são as minhas prioridades, mas não deixando de olhar para você como indivíduo, né? Não deixando de olhar a mulher. Aqui eu tô falando mulher, gente, porque como a Lu colocou, a gente vê que a maioria dos casos, a mulher que fica cuidando ali dos filhos e que acaba mudando mais a vida por causa do casamento. E aí, quando tem uma separação, impacta um pouco mais na vida da mulher toda essa mudança. Então, mas a da mulher ou do homem é dar esse espaço para ir em busca da sua nova identidade. Quem sou eu a partir desse momento, né? Buscar ajuda profissional contribui, sim. Mas eu não tenho condições financeiras. Hoje tem vários lugares em que é possível buscar uma ajuda profissional, tanto na área jurídica como na área da psicologia,
sem custo. Então, eu posso colocar que esse não é um empecilho, né? Ah, não dá para ser do jeito que eu gostaria nesse momento, mas vai ser do jeito que é possível, né? Então, olhar todo esse processo e aceitar toda essa mudança que não vai deixar de existir o sofrimento, mas ir em busca de um passo de cada vez, sabe? Porque às vezes eu quero mudar tudo, fazer tudo, não vou conseguir. Não dá conta, como a Lu colocou. O que você dá conta, né? Não, a gente não dá conta. Então estabelece prioridades, entende que é um passo de cada vez. Aquilo que é possível para você. Varia de pessoa para pessoa, varia de pessoa para pessoa, tá? Mas é possível sim ir aos poucos reconstruindo essa vida. E acho que é importante, você tocou no ponto da questão de auxílio para né, pessoas que não tenham uma renda ou que tenham uma baixa renda. Tem a Defensoria Pública, tem os núcleos de prática jurídica das universidades que oferecem esse auxílio jurídico. Tem também dentro das faculdades, eu agora não sei o nome dos laboratórios lá de psicologia, né, De Fábio? Mas eu sei psicologia, que tem as clínicas. tem as clínicas que também prestam esse auxílio, esse atendimento. Então, só não vale ficar sem esse respaldo. Eu acho que é muito importante buscar um auxílio nesse momento. E é claro, quando a gente fala em ruptura, é difícil, porque eu falei, né, o ruir do castelo, porque para nós mulheres é isso mesmo que representa, na medida em que nós crescemos ouvindo histórias de príncipes, de princesas e tudo mais. Então, não é só o casamento que terminou, é toda uma construção de um ideal que se desmonta, né? E lidar com isso não é fácil. Eu falo que até quando o divórcio é a melhor opção e talvez a única que exista em determinados relacionamentos, porque sim, não podemos romantizar as relações. Há situações em que o divórcio é o único caminho, não é só o melhor. Ele é o único, não tem mais caminho para aquele casal, não tem mais caminho talvez para aquela mulher. Há situações que nós não podemos invisibilizar de violência que às vezes não chega a ser física, são violências psicológicas, violência de ordem moral, que não deixam marcas visíveis, mas que deixam traumas que são difíceis de serem reparados mais tarde. Então, sair dessa relação é muito mais importante do que tentar resgatá-la em alguns casos. Acho que é importante ter essa consciência, porque nós mulheres também temos um hábito construído de achar que nós vamos dar conta de mudar aquele homem, aquela relação, e a gente tem que parar de trazer essa carga toda para nós. Porque já é difícil mudar comportamentos que a gente tem, que eu chamo de vícios de comportamento. Mais difícil, ou melhor, impossível é você mudar o outro, gente. As pessoas só mudam se elas querem mudar. Ninguém muda porque o outro quer. Eu só vou mudar porque eu entendi que existe uma necessidade de mudar. Ninguém vai mudar. Não vou mudar o outro porque eu quero. O outro não vai mudar porque eu estou querendo que ele mude. E a gente tem que parar de romantizar isso e também de achar que aí a gente faz isso, às vezes até inconsciente. Mas o amor tem o poder de transformar tudo. O amor tem, mas muitas vezes a gente chama de amor o que não é amor. É impactante, Mas muitas vezes a gente dá o nome de amor a relações que são de posse e que não tem nada a ver com amor. Aquela relação possessiva mesmo, que não é amor. O ciúme, a gente naturaliza ele e até acha, que bonitinho, ele tá com ciúmes, olha como ele me ama. Não, gente, ciúmes não é um sentimento de amor. O cuidado, sim. Mas os ciúmes, não. São duas coisas distintas. Acho que uma coisa é você cuidar, você zelar. Outra coisa é o ciúme que faz o outro enxergar
coisas que às vezes nem existem. Então tem toda essa coisa que a gente precisa ainda desconstruir. Mas voltando para isso tudo, gente, que a gente está falando aqui, faz parte dessa caminhada do planejamento. São coisas que, embora a gente esteja já falando num contexto de casamento, mas, e agora eu vou falar até da nossa mãe, porque a nossa mãe falava pra gente, né, quando todas éramos solteiras e tudo mais, veja como é o relacionamento no namoro. Porque você tem coisas que você vai levar para o casamento, não vai mudar quando casou. E aí, infelizmente, a gente tem ainda uma crença de que algumas coisas vão melhorar, depois que não melhora. A tendência é que se agravem. Aquilo que é bom pode ficar melhor ainda, aquilo que é ruim pode ficar pior ainda. Não vamos romantizar e achar que depois que casou vai ficar tudo mil maravilhas, porque não vai. Se não existe uma construção, um caminho para o diálogo durante o namoro, não espere que isso se conserte durante o casamento. Pode acontecer, eu não vou ser uma cética aqui de dizer que não, nunca. Mas vou dizer que o caminho vai ser bem mais difícil. E como eu disse lá no início do nosso bate-papo, quando a gente entra numa relação, eu entro com uma mochilinha, com tudo aquilo que eu vivenciei até aquele momento, com as minhas dores, com as minhas alegrias, com os meus traumas, com as vivências que passaram por mim. E o outro também entra com a dele, com a minha criação, com a religião, ou com a falta de religião, com o modo que meus pais agiam comigo, com o modo que eu entro com essa carga toda, com uma dinâmica familiar com a qual eu cresci. E o meu parceiro entra com a carga familiar que ele cresceu. E essas duas pessoas, com as suas mochilinhas, vão estar juntos no mesmo ambiente, convivendo todos os dias, tomando decisões todos os dias em relação àquele novo contexto. Acho que é bacana, Lu. Desculpa, te cortei. Mas você usou um termo, né? Eu costumo colocar esse termo também da bagagem aí para os casais. E o que eu faço muito em terapia de casal é assim, se já pararam para pensar em qual é a bagagem que eles querem construir juntos, né? O que da mala dos dois eles querem levar para a mala da família, né? Porque esse é o legado que eles vão deixar da história de vida deles, se tem filhos, para os filhos. Então, o que eles querem levar? E quando tem esse diálogo desde o namoro, é possível pensar nisso, desde o namoro. O que a gente quer juntos construir. Porque não dá para dizer, ah, não, olha, isso aqui da minha família é chato, não, esse aqui eu não quero levar. Olha, esse da sua família que também é chato, eu também não vou me levar, não. Não é assim que funciona. E eu acho que até a questão, como eu disse, tanto a questão financeira, que vai impactar o modo como cada um lida com as suas finanças, vai impactar lá no casamento. Vai. Ponto. Então é importante que você se atente a essas questões. Outra, o modo de criação dos filhos. Se vocês decidiram que vão ter filhos, é imprescindível que antes da concepção dessa criança, vocês já saibam o que cada um, de que modo cada um quer ter. Claro, gente, que vão ter coisas, ninguém nasce pronto, não existe mãe que nasce pronta, já nasci mãe, nasci pai. Isso a gente vai se construindo durante o desenvolvimento dos nossos filhos, até porque as fases vão requerendo de você um perfil de pai e de mãe. A personalidade de cada filho vai exigindo de você uma postura muitas vezes diferente em relação ao teu modo de maternar ou de paternar. Mas o fato é que algumas questões, princípios, valores, religião, são questões que vocês têm que conversar antes. Porque senão vai trazer conflito. E são questões, então, que antes de casar, inclusive, porque não são decisões simples, são decisões irreversíveis. A partir do momento que você tem um filho, não tem como voltar atrás, gente. Não dá para engolir e falar, ó, volta para a barriga, vamos lá, volta o processo, não quero mais. Não dá. Né? É um caminho sem volta, é uma decisão irreversível para a vida e algumas coisas têm que ser pensadas. E aqui falo com bastante conhecimento de causa. Um dia eu vou, já está na minha proposta com a Fábio, a gente fazer uma live
para eu falar com as mães que são mães solo. Eu demorei um pouco para tomar essa decisão de trazer, porque isso envolve a minha história, né? Envolve a história do meu filho, então é algo que eu também tive que pedir licença para ele se posso partilhar. Mas quero ter esse diálogo, acho que é importante trocar, é importante conversar com outras tantas mães. Hoje eu vejo que tem muitas mães que estão criando, educando seus filhos sozinhas, e não porque eles não têm um pai, mas porque eles têm um pai que não está presente. E muitos têm um pai que não está presente, embora fisicamente esteja ali. E a gente precisa falar sobre isso, sobre o impacto também dessas ausências nas crianças, nos filhos e filhas que estão por aí. A Maria perguntou se eu devo ter exemplos de pessoas próximas como advogado do meu processo. Tenho muitos, mas falei sobre alguns aqui no começo da live. Trouxe algumas histórias, né? Obviamente sem identificar as pessoas, mas até porque as histórias se conversam. Qualquer um que assista talvez se identifique com o que a gente trouxe aqui, porque não são casos, nunca acontece, meu Deus, que raridade. Não, são questões que a gente vê no dia a dia nosso dentro dos processos, que a Fábio vê no dia a dia dentro do consultório, porque quando um casamento acaba, os conflitos surgem. Tem um ditado que fala que a gente conhece o outro, o ex-cônjuge, no momento do divórcio, né? Tem um ditado mesmo. E o fato é que isso, de certa forma, é verdade. Não é que você conheça quem é a pessoa, mas você vai conhecer um lado dela dentro daquele contexto. E aquele contexto você só conhece quando ele acontece. Então, o que muitas mulheres me colocam e me perguntam será que eu não conhecia a pessoa com quem eu era casada? Não casei com essa pessoa aí. Passei 20 anos, ele não era assim. Não, ele era assim. Ele sempre foi assim. Você não enxergou isso porque ele não tinha vivenciado esse momento ainda do teu lado. E é por isso que eu acho que é tão importante essas decisões serem tomadas antes de você ir lá e assinar um contrato no cartório, chamado contrato de casamento. Parar de romantizar tanto, de sonhar tanto com aquele, com a festa, agora eu sou uma mulher casada. Acho que tudo isso passa muito por nós dentro de um contexto também do patriarcado, mas a gente tem que trazer um pouco mais de realidade, porque o casamento é algo sério, é um contrato. Quando há uma quebra desse contrato, quando alguém não quer mais seguir com esse contrato, ele vai ser dissolvido, observando-se aquilo que foi estabelecido nesse contrato. É prático assim, gente. E tem que olhar, tem que decidir de uma forma mais racional no momento em que nós estamos casando, e não só lá no momento que a gente está separando. Acho que é importante essas colocações. Fábio, não sei se você quer complementar. Eu quero colocar só uma questão que é um fator emocional quando acontece aí a separação. E eu já falei da questão do luto, mas eu acho que é importante colocar também sobre a autoestima, né? Quando acontece a separação, especialmente aí das mulheres, né? Acaba minando aí a autoestima. A gente acaba muitas vezes trazendo fatores que depreciam nós mesmas, né? E quando deveria olhar o contrário, quais são as suas potencialidades, né? Aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você consegue se reconhecer fazendo, né? Por isso que eu falo do se conecte com você mesmo, busque a sua identidade, acolhe esse momento de luto, caminhando também para um novo momento, entendendo que, ok, essa imagem que eu tinha não existe mais, né? Para que eu vá, eu não deixe minar
as minhas capacidades, sabe? Para que eu não me diminua ainda mais um momento tão difícil da vida, né? Então, olhar para a sua autoestima, olhar para as suas capacidades, perceber as suas potencialidades em momentos difíceis, traz uma grande oportunidade de transformação, né? De crescimento para um momento difícil de crise, mas que te traz, quem sabe, até uma pessoa que você nem sabia que morava aí dentro, né? Mas que, sim, ela estava ali adormecida. E eu queria também colocar uma questão, porque talvez outras pessoas venham, assistam o vídeo e se perguntem se, e agora? Né? Eu estou já nesse casamento, o regime que foi optado lá atrás, eu não sabia absolutamente nada, eu não tinha ideia de como funcionava. Agora que você está me colocando aqui, eu fiquei muito em dúvida. Eu posso mudar de regime? Existe essa possibilidade depois que eu escolhi um regime lá atrás? Existe. É claro que não é você ir lá no cartório e falar, ó, vim aqui, quero mudar. Você não pode se alterar por uma só pessoa, ir lá e dizer quero alterar. Mas pode ser feita a livre disposição do casal, tem que conversar, é necessário ter autorização judicial para que se evite alguma fraude que prejudique terceiros também. Então, pode sim haver alteração do regime de casamento, mesmo que lá na constância do casamento vocês tenham optado por um regime. E eu lembro ainda que o regime de separação total não impede que um ou o outro compre, adquira bens e coloque em nome dos dois. Não há nenhum impedimento em relação a isso. Então, a adoção do regime não vai interferir nessa questão. A adoção do regime também não vai interferir em relação à pensão alimentícia. Também é importante que se traga isso. Independente do regime que você adotou, se você tiver direito a uma pensão alimentícia, tanto a esposa como os filhos, é inegável, tá? Inegável. A pensão alimentícia é um dever tanto do pai quanto da mãe, na medida da sua capacidade econômica, atendendo às necessidades da criança. E acho que era isso, acho que são essas as considerações que eu queria fazer. Se vocês que assistirem o vídeo Eu quero depois, se mais tiverem uma. alguma dúvida, não, depois eu vou te passar. Se tiverem alguma dúvida, tragam aqui pra gente, pode, né, comentar, perguntem, nós respondemos, nem que seja depois, a Fábio está rindo de mim. Deveria ser proibido mulheres que largaram o emprego por escolha do parceiro. Deveria ser proibido o cartório aceitar a separação total. Pois é, mas não é, porque não é o cartório que aceita. É uma questão legal, mas nós temos 4 regimes de casamento que estão no ordenamento jurídico brasileiro. E aí o que acontece? Se não existe se há casos em que a pessoa é coagida ao determinado, aí isso é uma outra questão. A gente vai ter que provar que houve uma fraude e aí pode ser nulo essa adoção desse regime, para que se adote o regime que é o prático. Quando o casal não escolhe, o cartório automaticamente vai definir o regime de comunhão parcial. Isso é algo que eu falei lá no comecinho, acho que a Má perdeu. Volta lá, Má, depois vem aqui de volta, assiste, que eu vou tirar essas suas dúvidas. E sobre a questão da mulher que larga o emprego, nós também conversamos aqui na live. Depois você volta e rebobina. Nossa, só quem tá em outro século que vai entender o que eu tô falando aqui. E você vai entender. E quem quiser, por favor, deixe suas perguntas. Fábio, pode falar que você queria fazer mais uma colocação. Eu queria fazer uma colocação que eu acho que é importante também, você pontuou, mas eu acho que eu não trouxe nada aqui sobre isso, que é a questão dos filhos, né? É, também como quando tem uma separação, entender, né, gente? Quem se separou? Os pais se separaram. Você muito bem colocou. Não tem esse filho, não existe esse filho, né? A responsabilidade dos filhos é dos pais, né? Não é só de um ou só de outro. Filho é para sempre. Então, deixar muito bem claro isso, saber separar os papéis e preservar os filhos, né? Não colocar os filhos entre a relação que não existe mais de marido e mulher. Entender que aquilo não cabe aos filhos, cabem aos pais que escolheram se separar, né? Não tem como
ser diferente. Pode Já que você trouxe colocar. isso, Fabi, eu acho que é bem importante, só que isso dá uma outra live. Eu acho que a Sim, gente pode combinar aqui, nós duas, com o pessoal, de nós fazermos uma live em que nós vamos falar sobre guarda, sobre direito de visita, sobre pensão sim, alimentícia, porque são assuntos que são relacionados aos filhos e também sobre o impacto do divórcio nas crianças, que muitas vezes são invisibilizados pelo casal. sim. E é por isso que eu retomo aquela questão da importância de se conversar sobre se queremos ter filhos, como serão administradas essas questões relacionadas aos filhos. Essas conversas têm que ser todas anteriores à constância do casamento. Sem dúvida. E a Má tinha escrito aqui que Ah, nossa, mulheres tinham que casar com a cabeça, se eu me separar. Todo mundo tem que casar com essa cabeça. Não é se eu me separar, mas é com a certeza de que nós não temos garantia, nem homens, nem mulheres. uhum. Casamos para que seja para sempre? Sim. Casar querendo que Deus. Ninguém vai casar, gente. Eu espero. Espera-se que Eu ninguém espero case. que ninguém case pensando assim, amanhã eu já vou lá protocolar meu divórcio. Não, né? Não. Mas eu tenho que casar consciente de que é um contrato, de que existem algumas cláusulas ali, elas vão impactar durante o casamento e, caso não dê certo lá no final, e de que, como qualquer contrato, não existe uma garantia. Então, é legal, é lindo, o Feliz para Sempre é maravilhoso nos poemas, nas obras, nos contos de fada, mas na vida real A a gente tem felicidade que é feita de momentos, né, Lu? Não existe um pensar feliz que para sempre. eu sou mais daí o Vinícius de Moraes, que seja infinito enquanto dure. Se durar para sempre, maravilha. Que sorte. Hoje em dia, eu diria isso. Fábio, quer fazer mais alguma colocação? Não, é isso. Acho que a gente trouxe aí. Quem tiver pergunta pode colocar, né? Pode trazer ainda mais para a gente, que a gente vai respondendo aí. E também sobre essa tua possibilidade aí da live, também, né? Fazerem perguntas sobre, acho que é legal, É, né? A gente tá saber o aberto que vai trazer. aqui, né, gente? E aí, claro, aquele nosso recadinho protocolar. Vocês não estão indo lá no nosso canal do YouTube. Eu sei, eu vejo, eu estou acompanhando. Vão lá, segue o nosso canal, curte a live, deixa um comentário, nem que seja um emoji, porque isso ajuda o algoritmo a entender que aquele conteúdo é importante, a disseminar para mais pessoas. A Má escreveu aqui, ou ter anulação de separação total, quando a mulher ter que sair da relação, eu não entendi. Também não. Não entendi, Má. Eu não entendi. Se quiser melhor elaborar, ou se quiser depois mandar, mas eu não entendi. Sula, muito obrigada, boa noite, bom sono, obrigada a todos e a todas que ficaram aqui com a gente. Um beijo, E eu gente. gostaria Obrigada. de, antes de encerrar, terminar lendo um poema. E o poema de hoje é do meu querido Vinícius de Moraes, Soneto de Separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e da boca unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez de amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Um beijo a todos vocês. A Aline mandou uma perguntinha. Quando o casal recebe a certidão de casamento, o casal deveria assinar que está ciente sobre os deveres e direitos. Então, Aline, a Aline também chegou depois, né? Estava trabalhando, mas assiste lá no comecinho, a gente falou sobre isso e orientou que as pessoas saibam sobre o regime, as obrigações do casamento antes de dizer o sim e de correr para o cartório.
Acho que é imprescindível. Para que aquilo que é combinado não saia caro. E todo mundo sai mais feliz, mesmo que lá na frente as coisas acabem, eu tenho certeza que esse processo vai ser menos traumático. Um beijo muito grande para todos Beijo, vocês que ficaram gente. aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, Beijo, tchau. irmã. Beijo, irmã. Tchau. Tchau.